Feche seus olhos. Pai querido, nós te louvamos, ó Pai, por esse momento que nós estamos aqui e chegou o momento de ser alimentado pela Tua palavra, meu Deus. Deus guia a nossa mente, guia o nosso coração. Deus nos capacita a compreender os Teus ensinamentos por meio da Tua Sagrada Escritura. Pai, que o nosso coração seja um terreno fértil, Deus, que possa brotar essa semente da Tua palavra, frutificar, Senhor, e glorificar o Teu nome por meio da nossa vida e da nossa atitude. Seja conosco nessa noite, Pai, que Teu Espírito Santo venha sobre nós e nos ilumine, nos inspire, Pai amado, e nos conceda poder para colocar em prática tudo isso. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, quero mais uma vez saudar os nossos visitantes aqui, né? Os nossos vizinhos aqui, Jonas e Selma. Prazer ter vocês aqui. Bom, faz algum tempo que a gente, à noite aqui, vem fazendo exposições. Como que fala, Matheus? Assim, conjunto expositivos, é isso. Fugiu a palavra, expositivos, né? Então a gente fez carta de Romanos, a gente encerrou faz 2 domingos. Domingo passado a gente iniciou a carta aos Filipenses. Então, todo domingo a gente faz uma porção e assim continuada daquela carta, daquela epístola, né? No domingo passado eu falei aqui sobre como que o apóstolo Paulo concebeu essa carta aqui, o que estava acontecendo na vida dele, o que estava por trás dessas palavras aqui. Alguns teólogos vão dizer que é essa carta mais feliz da Bíblia, do apóstolo Paulo. É a carta da felicidade, a carta da alegria, é a carta mais alegre de todas. E, de fato, o tema aqui é a felicidade, a alegria de pertencer a Deus, o seu plano, participar com Deus, desse plano de redimir o mundo, de trazer a ordem, a justiça de Deus, consertar as coisas, porque a nossa condição pecaminosa, como raça humana, só veio trazer cada vez mais problemas, dificuldades, injustiça para esse mundo. E por isso, Deus, na pessoa de Jesus, na obra de Jesus na cruz, nos concede nova vida e nos concede a honra de trabalhar com Ele, no plano dele, para restaurar as coisas, para redimir as coisas. O apóstolo Paulo está preso. Quando ele escreveu essa carta, essa é uma das cartas que é chamada Cartas da Prisão. Ele escreveu algumas cartas enquanto estava preso. Ele está preso na cidade de Roma. E ele se dirige a essa cidade, aos irmãos dessa cidade chamada Filipos, por isso carta aos filipenses que moram na cidade de Filipo. É uma cidade onde cresceu o Alexandre o Grande. Foi fundada pelo pai dele, o rei Filipe II. Então, é uma cidade que tem um senso patriótico muito forte. O rei Alexandre o Grande saiu da sua cidade aos 20 anos, já como rei, dizendo que ia conquistar o mundo. E aos 33 anos, ele já tinha conquistado o que ele queria. Quando ele morreu aos 33 anos, olha só, né? Saiu com 20 anos aos 33, ele é considerado um ser divino porque ele conseguiu dominar o mundo conhecido daquela época, o mundo que ele fazia parte ali, né? E o mundo, de fato, foi mudado por essa jornada de Alexandre o Grande. A cultura helênica, a língua grega que se espalhou, então meio que tornou o mundo uniforme ali, a cultura foi unificada na época dele, até a chegada do Império Romano. O Império Romano também foi um império que se valeu desses legados do Alexandre o Grande, das conquistas dele, e trouxe muitos problemas. O Império Romano trouxe muitos problemas até que chegou um cara chamado Augusto César, que se proclamou ser divino, porque Augusto César conseguiu pacificar o império. Por meio do seu poder militar, da sua autoridade, muitos outros governantes tentaram e não conseguiram. Então, Augusto César também foi considerado um ser divino, onde a divina providência fez nascer César para trazer ordem no mundo que estava caótico. E César, de uma certa forma, trouxe a paz para o mundo, pacificou o mundo, matando, derramando sangue, assim como Alexandre o Grande conquistou fazendo guerras, muito sangue foi derramado, né? Então, bom, essa cidade, para quem Paulo está escrevendo, é uma cidade que tem esse senso patriótico de que dali o mundo foi mudado. Era uma cidade que a maioria das pessoas eram italianos ali, né, daquela região da Itália, mas também não tinha uma cultura judaica enraizada como outras cidades onde o apóstolo Paulo está fazendo a sua viagem missionária. Então lá não tem uma sinagoga instalada. O apóstolo Paulo, quando ia em missões, ele já procurava uma sinagoga para se instalar, para começar o trabalho de evangelização ali. Não era esse caso. Então ele vai para o Rio, da cidade ali, próximo da cidade, lá ele encontra pessoas reunidas, principalmente mulheres lavando roupas. Lá conhece Lídia, ela se torna cristã e hospeda os missionários, Paulo e a sua comitiva que estava com ele.
E é uma cidade onde o evangelho frutificou, gente. Apesar de todas as dificuldades, apesar de não ter uma sinagoga que encaixava a estratégia missionária de Paulo, essa comunidade cristã nessa cidade, resistindo a esse senso anticristão, antijudaico daqueles cidadãos ali, estava frutificando o seu trabalho. Pessoas estavam é, recebendo a mensagem do evangelho, se convertendo. Pessoas estavam assumindo a sua vocação. Era uma igreja que já tinham bispos, presbíteros. Paulo saúda essas pessoas. Então a gente vê sinais de uma igreja madura, de uma igreja saudável. Paulo então escreve para essa igreja falando da alegria que ele tem de estar preso e saber que ele não fez o trabalho dele em vão, porque a obra missionária lá frutificava. E apesar de muitas pessoas irem contra o ministério do apóstolo Paulo, falar que ele não era um apóstolo de verdade, que ele não pregava bem, que o fato dele estar preso poderia ser porque ele caiu na fé, porque ele vacilou, que ele merecia estar preso mesmo, ele continuava feliz, porque ele sabia que todas as coisas estavam diante de Deus e Deus estava atrapalhando, né? Então, nessa carta aqui, no capítulo 1, que Paulo vai falar assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente falou isso semana passada. Paulo entendia que o centro da vida do cristão tem que ser Jesus. Se a gente vive para Jesus, então viver é Cristo. E se a gente morrer, a gente ganhou o grande prêmio da nossa vida, que tem que ser a esperança de todo cristão, encontrar o nosso mestre, ver ele face a face. Olha que coisa graciosa e gloriosa. Isso não pode sair de dentro do coração do cristão. A esperança escatológica, no fim de todas as coisas, o que a gente espera. Se o mundo se acabar quando Jesus voltar, ou se a nossa vida se findar, o que a gente espera é se encontrar com Jesus. Nada pode tirar isso do nosso coração, essa esperança, né? E aí o apóstolo Paulo termina, ele faz algumas orientações sobre o amor fraternal, que ele ora por essa igreja. Primeiro ele ora agradecendo, depois ele ora pedindo para que o amor entre eles cresça, para que a unidade deles também cresça e amadureça cada vez mais. Isso é sintoma de uma igreja saudável. É para isso que Jesus formou a sua igreja. A igreja é formada de pessoas que se unem numa só fé e vivem comunitariamente uma vida de mutualidade. A igreja não é formada de pessoas que simplesmente creem em Jesus e cada um vive a sua vida aleatória. Isso não é igreja. Isso pode ser uma associação, um clube, mas a igreja é uma família, a família de Deus, que está trabalhando na obra de Deus, onde Deus comissionou cada um de nós para ir pregar o evangelho a toda criatura, trazer a mensagem da verdade de que Jesus morreu aos 33 anos como um ser divino, entregando a sua vida, não matando pessoas para trazer a paz para o mundo. Isso é uma mensagem poderosa. E é por isso que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, fala que é uma mensagem da loucura, a loucura da pregação. Como que alguém, num paizinho, Israel, gente, não era um país assim grande, não, um país insignificante na Palestina. Como que alguém num país insignificante da Palestina morre e isso torna a vida das pessoas diferente? Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus morreu e ressuscitou e colocou todos os poderes debaixo dos seus pés. Apesar desse mundo ser um mundo onde o caos tenta tomar de conta, onde a gente vai ver dor, sofrimento, injustiça, esse é um mundo em que Deus ainda preserva coisas boas, onde a gente ainda pode encontrar alegria mesmo diante do sofrimento. Por isso o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Filipenses, para consolar um pouco o coração deles e lembrar que Deus nos concedeu não só a alegria ou a graça, né, de crer em Jesus, mas de sofrer por Jesus. Dessa forma a gente encara diferente o sofrimento. O sofrimento não é só uma coisa que vai tirar o sentido da nossa vida, que para muitas pessoas parece que a vida se torna inútil se houver qualquer sofrimento, né? Pessoas partem para o autoextermínio, suicídio, ou para o isolamento. Parece que a vida não vale nada porque entrou um sofrimento na vida. Mas essa é a vida. Todas as pessoas um dia vão ter que lidar com o mal, com o sofrimento, e a gente tem que se apegar na esperança de Jesus. E entender que isso também faz parte da graça de Deus. Porque Jesus sofreu, Jesus nessa condição humana sofreu, e a gente está identificado com a vida de Jesus. Bom, a leitura de hoje, ele avança um pouco mais, nesse sentido de igreja. E o que é essa igreja? Eu queria começar lembrando um pouquinho dessa história aqui, de que a gente vive num mundo caótico, onde a gente pode encontrar dor, mas também é um mundo onde a gente pode ser feliz, onde a gente encontra beleza também. A gente não é só relegado ao sofrimento, à maldição do pecado, da morte, da injustiça.
a gente pode comer uma boa comida e se sentir muito bem, escutar uma boa música, né, Leonardo? Que nem ontem a gente escutou, estávamos no show, foi maravilhoso. A gente pode abraçar as pessoas, sentir carinho, mesmo o mundo sendo injusto. Não é compatível com um cristão ter um olhar pessimista desse mundo, porque é esse mundo onde Deus ainda derrama sua graça. As coisas estão ruins, mas a gente tem a esperança de que em algum momento o socorro de Deus venha sobre nós. Então, eu lembrei uma vez que a Tati viajou, eu fiquei 3 meses sem a Tati, a gente já era casado, né, Tati? Viajou a trabalho, ficou em São Paulo, e aí, nossa, que vida triste, né? Sem minha esposa, sem minha costelinha e tal. Mas num momento desse, assim, de solidão, Deus me concedeu a graça de ir ao show do Cirque du Soleil aqui em Brasília. Olha só, né? Não é possível a gente sofrer e ser feliz ao mesmo tempo. Gente, não sei se vocês já assistiram um espetáculo do Cirque du Soleil, mesmo pela televisão. Que coisa linda, graciosa, né? O Cirque du Soleil revolucionou a arte circense. Antigamente, quando eu era pequenininho, a gente ia no circo e via lá o leão, via o urso, via o elefante, vários animais, né? O palhaço. Às vezes até uma pessoa alcoolizada lá, sendo um negócio meio bagunçado, assim, né? Na melhor das hipóteses, um circo muito bom, assim, que você pagava mais caro, aí tinha um espetáculo mais ou menos, mas assim, era muito a mesma coisa. O Cirque du Soleil veio e mudou tudo. E as pessoas, quando estão assistindo aquela beleza, aquela harmonia, aquela arte lá, elas têm um momento diferente. Parece que ela saiu dessa esfera que só é sofrimento e só é dor. Onde tá sozinho sem a esposa, né? Então a gente até esquece que tá sozinho, tá lá concentrado no show do Cirque du Soleil. Foi maravilhoso, foi muito bom. Mas eu fiquei com saudade da minha esposa, até fiz a surpresa para ela, né, amor? Na última semana dela, fui para São Paulo de surpresa, cheguei lá, bati na porta da empresa, chama aí minha esposa aí, disse que tem uma encomenda para ela. Aí nos encontramos lá. Mas olha só, o espetáculo do Cirque du Soleil que revolucionou, que a gente vê pessoas coreografando, é, dando piruetas, saltos, gente tocando e tudo funciona como se fosse uma máquina. Imagina só quanto preparo necessita para aquilo acontecer. As pessoas têm que estar conectadas, não só de mente e corpo assim, né, mas no trabalho, completamente conectadas para que o espetáculo ocorra perfeitamente. Uma falha pode ser fatal. Já pensou? Um acrobata vai lá, pula e dá pirueta, quem está lá embaixo está distraído. Pode cair, machucar, pode quebrar o pescoço, pode, como já aconteceu, né? A gente já sabe que isso já aconteceu. E é trágico, pode custar a vida de pessoas. Mas para acontecer um belo espetáculo, uma maravilha, assim, uma arte, né? Eu queria falar arte, não, eu queria falar um show de arte, é isso que eu queria falar, um show de arte que embeleza a nossa vida, que preenche a gente de uma certa alegria de ver as coisas, esquecer o sofrimento por alguns momentos. Não precisa de beber nada, não precisa de usar droga nenhuma, não precisa, entendeu? É só a gente, só de ver a gente já se sente alegre. Para isso acontecer, pessoas dedicaram sua vida, pessoas trabalharam duro para isso. Pessoas não só trabalharam individualmente, mas elas têm que entender um conjunto de cada uma, as peças funcionando para que um número possa suceder o outro perfeitamente. Porque se um falhar, pode acontecer coisas terríveis. O apóstolo Paulo meio que está lembrando a gente dessas coisas, que o reino de Deus é um lugar onde esse drama da vida humana está acontecendo diante de Deus e Deus está realizando um grande espetáculo. A gente está vivendo um momento de dor, de sofrimento, mas a gente espera que no fim do show seja alegria, felizes para sempre. Nós estamos envolvidos nesse espetáculo de Deus. E nesse espetáculo, cada um de nós devemos estar envolvidos, entranhados, conectados, para que o espetáculo de Deus ocorra. Quem é a estrela principal é Deus, e nesse teodrama que a gente chama, né, na teologia, Deus envolve a nossa vida para mostrar a sua glória, para mostrar o que Ele faz de bom. Ele pega pessoas perdidas, desenganadas, Ele pega pessoas que ninguém dá nada por elas e transforma num filho seu, lavado e remido. Não tem nada nesse mundo que consiga fazer o que Deus faz por nós. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 2, vai lembrar para a gente, fazendo algumas perguntas. Ele começa fazendo as perguntas. Existe alguma motivação por estar em Jesus? Vocês, quando são igreja, participando desse grande espetáculo, tem alguma motivação no coração de vocês por estar em Jesus? Existe alguma consolação que vem do amor?
O que motiva você? O que está consolando você em ser igreja, em fazer parte dessa família de Deus, que trabalha juntos, que vive juntos? Não só pessoas que têm a mesma crença. Isso se chama partido político. Isso se chama agremiação de pais e mestres. Isso se chama condomínio, né, Selma? Igrejas são pessoas que compartilham vidas. E o apóstolo Paulo está lembrando as pessoas que é mais do que você ter uma crença pessoal, é você ter uma vida comunitária, fazer parte de uma comunhão. Existe comunhão no Espírito Santo no fato de vocês serem igreja? Existe alguma compaixão ou afeição? Gente, por que você é igreja? Por que a gente é igreja? Por que a gente se reúne um domingo à noite para adorar juntos? E não só na minha casa assistindo televisão. Embora a gente transmita o culto online, né? Tem pessoas assistindo também. Não fica só no online, não. Vem para cá, aqui, ó, Santa Ceia é só presencial, né? Tem como fazer Santa Ceia online. Por que a gente faz tudo isso? O Espírito Santo move a nossa vida para que a gente entenda o que é essa vida comunitária de igreja. Se você não consegue viver essa vida de consolação, de motivação, de comunhão no Espírito, compaixão e afeição, talvez exista algum problema na sua vida. Igreja, o apóstolo Paulo no capítulo 1, que não assistiu, pode assistir no YouTube de domingo passado, ele não tem ilusões quanto às pessoas que compõem a igreja. Relacionamentos de igreja são um relacionamento com pessoas e todo relacionamento com pessoas é complicado. Faz parte das relações humanas essa complexidade, essa dificuldade aí. Mas nós não estamos em qualquer relacionamento, nós estamos no relacionamento da família de Deus. Então, comunhão, afeição, compaixão, mais do que o mundo hoje, fora da igreja, vai falar assim, por exemplo, sororidade, solidariedade, empatia. A Bíblia fala compaixão. Isso não é igual a essas outras palavras que eu falei. Inclusive, quando os evangelistas, alguns deles vão falar assim, que Jesus, quando vai lidar com a multidão, multiplicar pães, ele vai pregar, fala assim, Jesus, movido de íntima compaixão, chorou. Jesus, de íntima compaixão, olhando a multidão, ensinou, multiplicou os pães. Jesus, movido de íntima compaixão, vendo um povo faminto, multiplicou pães e peixes. O que movia o coração de Jesus era compaixão. E compaixão não é só empatia. Compaixão não é sororidade ou solidariedade. Compaixão é você sentir a dor do outro. E só é possível sentir a dor do outro se convive junto. Só é possível saber que o outro passa fome se você frequenta a casa do outro. Só é possível saber se a família está passando problemas se você faz parte daquela família. Então o apóstolo Paulo ensina para essa igreja aqui, ó, que uma igreja feliz e saudável é uma igreja que contempla essas coisas, a vida de comunhão, a vida no espírito, de compaixão, de sentir a dor do outro, de viver para o outro, para fora de si, porque, embora não tenha aparecido essa palavra aqui, mas o conjunto disso tudo significa amor. No capítulo 1, as pessoas foram orientadas pelo apóstolo Paulo, que o amor fraternal de vocês cresça e amadureça. Uma vida de amor é uma vida em que você vive para fora de si. O que importa é a vida do outro e como que a gente está agindo por Deus na vida do outro. Como é que Deus está socorrendo a vida do outro usando as suas mãos, usando os seus pés, usando a sua boca, usando o seu dinheiro, usando as suas posses? A gente é ensinado que a vida de uma igreja feliz e alegre é aquela vida de igreja que serve, e é para isso que nós vivemos. O apóstolo Paulo ensinou para a gente que não é uma vida de circunstâncias. A gente não é feliz porque as coisas estão boas, porque estou bem no emprego e fui promovido, porque eu tenho muito dinheiro na conta, porque eu tenho um bom casamento. Não é por isso que a gente é feliz. A gente é feliz porque pertence a Jesus. Independente das circunstâncias, do sofrimento, da dor, a gente pode ser feliz. O apóstolo Paulo ensina isso pra gente. Ele está escrevendo de uma prisão falando, sejam felizes. Completem a minha alegria. Em que sentido? Gente, o apóstolo Paulo está agora iniciando um grande cântico que a gente vai ler aqui de novo e que faz sentido para toda a carta do livro de Filipenses. O que o apóstolo Paulo vai escrever sobre tenham o mesmo sentimento de Jesus. Tudo isso que ele perguntou aqui, tem comunhão no Espírito?
tem motivação por estar em Jesus, tem compaixão e afeição entre vocês, então completem a minha alegria. O apóstolo Paulo fala assim: eu já estou alegre porque o evangelho entre vocês está frutificando, agora completem, considerem, concordem sinceramente uns com os outros. E olha que dificuldade. Gente, parece coisa de louco, né? A gente, por exemplo, faz parte do mesmo condomínio e sabe o que é reunião de condomínio, né? Para poder votar e ter a maioria, ter concordância, é complicado. Já participei também de uma igreja de governo democrático, em que, para tomar decisões da igreja, tinha que sentar e a igreja toda votava. Gente, já rolou desavença, ofensas e tal. É muito complicado. E como é possível a gente poder viver essa vida concordando sinceramente uns com os outros? Gente, só tem um jeito. Se Jesus for o centro da nossa vida. Eu só posso concordar com a Tatiana, por exemplo, se ela, né? Não, vou mudar. Com a Eleonara, que a Eleonara não é minha esposa, então a gente pode discordar, a gente não tem esses compromissos, né? Mas eu só posso concordar com a Eleonara, mesmo discordando da minha vontade, se eu olhar para Jesus e ver que Jesus vai se agradar dessa situação, e assim vice-versa. Se Jesus for o centro da nossa vida, as coisas vão levar a gente para uma concordância mútua. Porque não se trata da minha vontade, trata-se da vontade de Jesus. E quando a nossa vida está focada, encaminhada nesse sentido, quando o Espírito Santo trabalha dentro do nosso coração para que as decisões sejam tomadas para a glória de Cristo, só pode haver concordância sincera. Bom, o apóstolo Paulo pede ainda para completar a alegria dele, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Ora, sem a centralidade da vida em Jesus, não é possível a gente fazer nada disso. A pessoa mais importante dos relacionamentos não é a pessoa ao lado ou a pessoa para fora de si, é Jesus. Porque Jesus é a pessoa mais importante, a gente vai dar importância à vida do outro. Porque, gente, é impossível a gente amar todas as pessoas, ainda mais aqueles que a gente não gosta. Muito mais aqueles que não gosta da gente. Mas Jesus ama essas pessoas. E a gente tem que olhar com os olhos de Jesus, de amar quem Jesus ama. E foi isso que Jesus falou, não foi? Mais um mandamento eu dou a vocês: amem uns aos outros como eu vos amei. Então, a medida é o amor de Jesus. E aí, como que a gente faz essa jogada toda, conecta as coisas? O apóstolo Paulo tece esse grande hino aqui: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Em outras traduções tenham em vocês os mesmos sentimentos que houve em Jesus. Olha só que poesia maravilhosa. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente, até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Gente, eu comecei contando uma história aqui sobre Alexandre o Grande e Augusto César, que foram proclamados seres divinos, porque conseguiram coisas que nenhum outro governante conseguiu. Alexandre o Grande, aos 33 anos, tinha conquistado o mundo. Augusto César conseguiu pacificar o império e por isso eles foram considerados divinos, porque eles conquistaram e fizeram, mas fizeram ao custo de derramar sangue de outras pessoas, de oprimir nações e reinos. Mas olha o que o apóstolo Paulo está contradizendo a cultura daquela cidade. Enquanto eles estavam se orgulhando de Alexandre o Grande, olha, o mundo só é assim porque daqui saiu Alexandre o Grande. O apóstolo Paulo está fazendo uma inversão dos valores. Sabe quem que é divino de verdade, Senhor? É Jesus. Porque Jesus abandonou toda a glória. De uma certa forma, o apóstolo Paulo está falando aqui para a gente que Jesus já existia antes da encarnação. Jesus, como a gente sabe, é um dos seres da Trindade. Jesus é eterno como Deus. O apóstolo Paulo está reafirmando a divindade de Jesus como uma pessoa que já existia na eternidade, antes da sua encarnação. Jesus não é um ser humano que se transformou em Deus. E nem é um Deus que deixou de ser Deus para se transformar humano. Ele é Deus, plenamente, 100% Deus. Mas também é humano, 100% humano. E o apóstolo Paulo afirma aqui para a gente que o fato de Jesus, ao contrário dos outros imperadores, como a gente viu,
se humilhar, se esvaziar. Ele mesmo sendo Deus, isso para ele não era tão importante. O fato de ele ser Deus e se transformar humano, ele preferiu carregar a sua missão, cumprir o propósito de Deus sendo humano, carregando a nossa humanidade. Isso sim é divindade de verdade. É o que Deus tinha na eternidade de Jesus, as mais ricas glórias. Gente, coisas impensáveis que a gente não consegue pensar, Jesus abandonou para se tornar um ser humano como nós. Para sentir dor de barriga como nós, por exemplo. Para sentir dor de cabeça, para passar raiva com o vizinho. Não é? Não sei se ele passou raiva com a mãe, esse aí eu não vou entrar na polêmica não, mas Jesus foi humano como qualquer um de nós. Mas ele foi humilde até a morte. A gente vê os relatos da vida de Jesus nos evangelhos. Era uma pessoa perfeita, pacífica, amorosa. Tudo que um ser humano perfeito deve ser, a gente vê Jesus sendo. Tudo que Deus deve ser. Ao olhar para a vida de Jesus, a gente reconhece quem Deus é. Não olhando para César, não olhando para Alexandre o Grande. Essas conquistas aí é fruto de coração caído, que quer conquistar e oprimir. Agora, o que Jesus fez é um Deus que está interessado em redimir a vida humana e transformar a nossa dor em alegria, nem que seja no fim de todas as coisas. Que quer transformar a nossa decadência e a nossa queda em um triunfo, em redenção, em vida plena e perfeita. Transformar a nossa morte em eternidade. Bom, o que Jesus sofreu por tudo isso foi a morte de cruz. Por isso, Deus o elevou. Portanto, em outras traduções, né, depois disso tudo, olha o sentimento de Jesus, se esvaziar. Não é isso que o apóstolo Paulo falou para aqui agora? Tenham em vocês o mesmo sentimento de Jesus. O que Jesus fez? Abriu mão das suas riquezas. Para quê? Para se tornar humano. E foi humilde até a morte. Então, essa é a orientação para a igreja. Tenham esse sentimento de Jesus. Jesus sendo uma pessoa da mais extrema importância, sendo um ser divino. Não considerou isso tão importante. Mas ele veio servir. Então tenham em vocês essas mesmas coisas. Porque no fim das contas, Jesus foi glorificado. E é isso que espera a nossa vida. Ontem no show a gente viu, era o show da Marisa Monte, e ela foi apresentando cada um dos seus músicos e ia falando assim com tanta alegria. Esse meu músico aqui fez isso, ele faz assim, 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 a carreira dele foi desse jeito. E as pessoas iam batendo palmas. E eu já estava, né, de olho no meu sermão e lembrando disso. Vai chegar um dia que Jesus vai nos receber, gente. Vai trocar o nosso nome. Tudo que a gente recebeu de dor para trás, de pecado, de erro, ficou para trás. Nós seremos glorificados com Cristo. Se a gente viver a vida de Jesus, o que resta para nós é a glória de Jesus. É isso que está prometido para o povo de Deus. E Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome. Gente, no Velho Testamento, Deus só tem títulos. Deus não tem nome. Quando a gente vê Javé, Adonai, outro nome de Deus aí, Mateus, do Velho Testamento. Javé, Adonai. Tem alguns outros aí também, mas tem outros. São títulos. Na verdade, é título de Senhor, é o Todo-Poderoso, é o Elion, é o Todo-Poderoso. São títulos, não são nome. Deus recebe o nome na pessoa de Jesus. Tem um nome pessoal. Jesus é o nome de Deus. Deus carrega o nome de Jesus e carrega o nosso nome como sobrenome. Olha só como que Deus faz com Abraão. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus carrega o nosso nome, é o Deus da Tati, é o Deus da Selma, do Jonas, da Hortência. Deus carrega o nosso nome quando nós estamos conectados com o seu plano salvador. E aí o apóstolo Paulo vai lembrar para a gente, orientar a sua igreja. As orientações para a igreja aos filipenses no primeiro século viajam durante 2000 anos para toda a igreja e chegam para a gente hoje, para a minha vida e para a sua vida, nos orientando para algumas instruções de como é viver essa vida, de como ter alegria servindo a Cristo, sem depender de circunstâncias, independente do dinheiro que está na conta, independente se a família está bom ou está ruim, independente se está promovido ou está desempregado. Não depende de nada disso a nossa felicidade. Como que a gente vive isso? Tendo o sentimento de Cristo. E na vida prática, o apóstolo Paulo vai falar assim para as pessoas. Versículo 12. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam as minhas instruções. Então, uma igreja que é orientada pela vocação apostólica. Agora estou longe e ainda é mais importante que vocês façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. E algumas traduções vão falar assim, ó, obedeçam e façam com reverência, com temor e tremor.
gente trabalhar a nossa salvação. A gente não ajuda Deus a salvar a gente. A salvação quem concede é Jesus, por meio da obra da cruz e da sua ressurreição. É gratuita. Mas a gente tem uma responsabilidade com a vida de salvo. Requer da gente responsabilidade e resposta de vida, compromisso com Deus, com a igreja, com ser povo de Deus. Por isso a gente tem que trabalhar sim e dar essa resposta de que está envolvido no plano salvador de Deus, com temor e tremor. Por que temor e tremor? Porque é Deus que está trabalhando na nossa vida. Ser um salvo, ser parte da igreja de Deus, é entender que Deus está trabalhando dentro do nosso ser, e não nós mesmos. Que Deus está trabalhando em nós e através de nós para salvar esse mundo. Bom, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizar. Em algumas traduções vai falar assim, é Deus que efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar. Quando a gente quer servir a Deus, é Deus trabalhando dentro do nosso coração. O ser humano sozinho não dá conta. O ser humano é um ser que está caminhando. Sem Deus, ele está caminhando em declínio, em derrota, em destruição. Mas quando Deus alcança o coração, ele vai trabalhando tanto o nosso querer. O ser humano, quando ele é alcançado pela mensagem do Evangelho, o coração dele começa a gostar de outras coisas. Já viram algumas pessoas, quando recebem a Jesus, aí ele para, por exemplo, de beber, para de andar na gandaia. Parece que tirou do coração dele esses desejos, porque é Deus quem trabalha tanto o querer quanto o realizar. E talvez a gente possa tirar isso com uma lição poderosa da nossa vida, porque algumas coisas a gente não vai conseguir querer nunca, e a gente sabe que a nossa vida vai deslizando, tropeçando. O que é que cabe a gente? Orar e pedir a Deus, Senhor, eu não consigo perdoar, eu não consigo dizer não para o pecado, eu não consigo amar alguém, tal pessoa. Me ajuda, porque é o Senhor que trabalha o querer, eu querer isso, e fazer isso que eu não consigo. Eu não consigo obedecer aos pais, eu não consigo ser uma pessoa boa, eu não consigo tratar bem a minha esposa, eu não consigo tratar bem os meus irmãos, não consigo tratar bem os filhos. Gente, a gente não consegue tantas as coisas. E com certeza, cada um de nós tem alguma coisa que não consegue e que não faz, mesmo sabendo que deveria fazer e que sem Deus não vai conseguir nunca. Por isso cabe a gente pedir a Deus esse poder, porque Deus está trabalhando, querer realizar na nossa vida. Façam tudo sem queixas e discussões. Olha só, gente, que coisa interessante, né? Porque hoje em dia o que mais tem é reclamação. Quando põe alguma coisa assim, obrigação, quando as pessoas são levadas a fazer alguma coisa que elas não querem, começa queixa, murmuração, né? Gente, é ruim andar com pessoas assim, né? Que só fica murmurando, falando mal, maldizendo das coisas. Parece que o mundo todo é ruim. A pessoa, só porque está fazendo uma coisa que ela já deveria estar fazendo, na maioria das vezes, não faz e começa a se queixar e reclamar. Gente, por causa de reclamação, o povo no passado morreu no deserto. Passou 40 anos peregrinando. Aí só a próxima geração que tomou posse da terra prometida. Fica pra gente essas lições aí. Bom, levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Olha para o mundo ao seu redor. O que é que a sua fé em Cristo, como você como igreja, como povo de Deus, tem sido diferente desse mundo lá fora? E a gente, ao tempo todo, está vendo pessoas que eram perfeitas moralmente, e de repente está envolvido em algum escândalo, está envolvido em algum ato imoral. Esse mês de setembro, para os casamentos, foi terrível, né? Quem não se chocou com a separação da Sandy? É triste, gente, é muito triste. E a pessoa vai na televisão expor que acabou com seu casamento e tá tudo bem e foi amigável. Gente, é uma maldição. Uma família se separou, se destruiu e estão achando isso a coisa mais normal e boa do mundo. Como que a nossa vida tem iluminado esse mundo em trevas e corrompido? Como que a nossa vida tem sido diferente disso? Bom, só é possível quando a gente tiver a mente de Jesus, né? E aí o apóstolo Paulo vai chegando ao fim dessa leitura que a gente fez hoje aqui, falando: apegue-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Jesus Cristo voltar, me orgulharei de saber que eu não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Olha que maravilha é a gente poder ver o fruto do nosso trabalho.
sabendo que a gente deu a vida, entregou a vida por uma causa, e isso frutificou, isso transformou a vida de pessoas, isso transformou o mundo, transforma a sociedade ao nosso redor, transforma a história. É para isso que nós fomos chamados. A vida que Jesus nos concede, essa nova vida que vem dos céus, é para que o mundo conheça o que é vida de verdade, é para que o mundo conheça o que Jesus pode fazer na vida do ser humano, mesmo quando ele pode estar desenganado. Mas não para esse ser humano fazer o que quiser da sua vida, como quiser, mas para que ele sirva ao plano perfeito de Deus, a esse Jesus que é Senhor acima de todos os senhores, que não tem governante nesse mundo que vai receber a honraria de um Senhor que abre mão da sua vida para entregar a vida para os seus. Que a vida do Senhor Jesus Cristo ilumine cada um de nós, que o sentimento de Jesus venha sobre cada um de nós, para que a gente se envolva nesse grande espetáculo que Deus está promovendo na terra, de redimir esse mundo. E a gente se lembre que nós somos atores desse grande drama da salvação. Uma falha nossa pode causar catástrofe para outras pessoas, pode impactar negativamente a vida de outras pessoas. Mas se a gente se apegar na mensagem de Jesus, na vida de Jesus, a mensagem da salvação, de que todas as dores desse mundo já estão com os dias contados. Todos os poderes que tentam corromper e destruir esse mundo estão com os dias contados. Que independente se eu estou vivo ou estou morto, eu vou me encontrar com Jesus. A nossa vida tem que ser transformada e transformar o mundo ao nosso redor. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós oramos nesse momento, Pai amado, pedindo graça e poder do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, Pai. Para que a gente possa viver essa vida que demonstra os sentimentos do Senhor Jesus Cristo. De viver humildemente, Pai amado. De se esvaziar, Pai amado, e entender o nosso lugar nesse grande espetáculo que o Senhor está fazendo. Da salvação, de redimir esse mundo, de transformar esse mundo, Pai. Pai, nos concede poder para ser uma igreja viva, verdadeira, unida, uma igreja saudável, Pai amado, onde as pessoas não agem por seus próprios interesses, Senhor, por vanglória, por partidarismo, mas as pessoas agem, Pai, amando umas às outras, porque tem o Senhor como referência e o centro da nossa vida. Pai, sem o Senhor a gente não vai conseguir, Senhor. Portanto, trabalha em nós, tanto o querer quanto o realizar tudo isso, Pai, que é a Tua vontade. Sem o Senhor na nossa vida nós não podemos, por isso nós te suplicamos, ser com o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém.